3x menos x mais 3 sobre 2 é igual a 5x menos x menos 2 sobre 3. O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação do primeiro grau, e só que é uma equação de primeiro grau um pouco diferente. Né? Por quê? Porque a gente está mexendo aqui com fração. Então a gente está mexendo uma fração, um número inteiro menos uma fração é igual a um número inteiro menos uma fração. Quando a gente tem uma equação que a gente envolve frações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar sempre com o número de baixo igual. E aqui não está igual, porque a gente tem o 2 embaixo dessa fração e tem o 3 embaixo dessa fração. Né? Isso você leva em consideração que todo número que está sem ninguém, ele tem um 1zinho aqui embaixo, né? Um 1zinho invisível. Então a gente tem aí dois números diferentes e o 1 também, né? Que não é considerado. Então, como é que a gente faz para igualar esse número de baixo aqui? Para a gente poder continuar essa conta, a gente tem que igualar o número de baixo. Por quê? A gente vai fazer assim. A gente vai achar um número, vamos igualar esse número aqui, para que ele seja igual embaixo de todos, e vamos colocar ele aqui na parte de baixo, certo? Vamos colocar ele na parte de baixo. E aí a gente pode fazer as contas, tá? E como é que a gente faz para achar esse número que vai ficar aqui na parte de baixo? A gente vai achar pelo conhecido método do MMC. Como é que é o MMC? Vou mostrar para vocês. Primeiro a gente coloca aqui todos os números que estão embaixo, né? Todas as frações, tudo que está embaixo aqui dessas frações. A gente não precisa colocar o 1, porque o 1 ele é invisível, né? Para a equação ele não faz diferença. Quais são os números que a gente tem? A gente tem o número 2, que está ali embaixo do x mais 3, e a gente tem o 3, né? Então 2, e a gente coloca um 3 aqui, tá? Fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. A gente passa esse traço aqui, porque a gente vai fazer uma divisão. E aí a gente começa a fazer uma divisão sempre do menor número para o maior número, né? Então vamos lá, qual que é o menor número aqui? É o 2. Qual que é o menor número, com exceção do 1, pelo qual 2 é número inteiro, né? Tem que ser um número inteiro. Qual que é o menor número pelo qual o número 2 pode ser dividido, né? Com exceção do 1, é o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente divide primeiro o 2 por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Aqui a gente coloca o resultado. Deu 1. 3 dividido por 2 dá um número inteiro? Não dá um número inteiro, porque 3 dividido por 2 é um número não inteiro. Tá? Então a gente repete o número 3. E aí qual que é o próximo? Como eu falei, o 1 ele não é considerado. Então depois que a gente dividiu o 2 por 2 e deu 1, ele passa a não ser mais considerado. Qual que é o próximo considerado? O 3. E qual que é o menor número em 3? Né, o menor número pelo qual 3 pode ser dividido, né, o número inteiro. É o próprio 3. Né, porque por 1 a gente não usa. O 2 ele não é divisível e pelo 3 ele é. Porque 3 dividido por 3 dá 1. Quando chegou nesse último 1 aqui, encerrou essa conta. Tá? Encerrou. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o número 2 e o número 3. O que a gente faz com esses números pelos quais a gente dividiu? A gente multiplica eles. Né? Sobrou o quê? O 2 e sobrou o 3. Então 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então esse é o resultado do MMC. O que a gente faz? Se o MMC de 2 e 3 é 6, então a gente vai colocar o 6 na parte de baixo da fração. Tá? E agora que começa o processo mais trabalhoso, digamos assim. Né? É fácil, mas é trabalhoso. Colocamos então agora o 6, que é o MMC de 2 e 3, na parte de baixo. E agora o que a gente faz? A gente pega esse número, divide pelo número que está embaixo, e depois o resultado a gente multiplica pelo número que está em cima.
tá? Vou explicar, vou fazer, aliás, para ficar fácil de entender. 6 dividido por 1. 6 dividido por 1 é 6. E aí a gente pega esse 6 vezes 3x. Dá quanto? 6 vezes 3 dá 18x. Ok? Continuando, o menos, a gente repete. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes x mais 3. A gente vai fazer 3 vezes x mais 3. Fechou. Agora para o outro lado. Fazemos a mesma coisa. Dividimos o número, o resultado do MMC pelo número que está embaixo e multiplicamos pelo número de cima. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 5, 30. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x menos 2. 2 vezes x menos 2. Ok? Bom, fizemos essa conta aqui. Depois que a gente utilizou o MMC para dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, o que a gente faz? A gente corta esse 6, ele some, ele desaparece. Ele já fez a função dele, certo? Que foi dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. E aí a gente vai ter a equação repetindo. 18x menos 3, que multiplica x mais 3, é igual a 30 menos 2, que multiplica x menos 2. Bom, agora que a gente aplica a regra do chuveirinho distributiva, né, nesses dois casos, aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que 18x menos 3 vezes x menos 3x. Menos 3 mais 3, menos 9, é igual a 30. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. A gente, tudo que é x para um lado, e tudo que não tem x, vai para o outro lado. Vamos ficar juntos. Então a gente vai ter, primeiro, né? 18x menos 3x, 15x. Esse x vem para esse outro lado, somando, mais 2x. É igual a 30, repete que ele continua desse lado, mais 4, repete que ele continua, menos 9 vai para o outro lado, vai positivo, mais 9. 15x mais 2x dá 17x, é igual a 30 mais 4, 34. 34 mais 9 dá 43. Aí a gente continuando, a gente tem que x é igual a 43 sobre 17, né? Aqui só lembrando, o 17 estava multiplicando, então ele passou para o outro lado dividindo. E a gente achou então que x é igual a 43 sobre 17. E essa é a resposta do exercício. Então, não esquecer que a chave aqui é lembrar de quando temos um número com fração, cujo elemento aqui de baixo é diferente, a gente faz o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, achou, corta a parte de baixo, continua fazendo a conta só com a parte de cima, e aí a gente vai achar qualquer resultado de equações aqui dessa natureza, tá ok? Então é isso aí.